Ótimo dia e seja bem-vindo você que acompanha o TCR South America na sexta etapa da temporada 2024. Prima ao vivo de Mercedes, no oeste do Uruguai. Palco de mais uma etapa, abertura da segunda metade do campeonato. Você já vê os carros no grid, você já vê os carros preparados para a primeira corrida de 25 minutos, mais uma volta. Em instantes, a largada para a primeira das duas provas deste domingo no Autódromo do Complexo Polideportivo Ciudad de Mercedes, na Vila Soriano. Este é o Grande Prêmio 400 anos da Vila Soriano. Com a pole position de Rafa Reis e com Pedro Cardoso largando na primeira fila, na segunda posição. Eu sou Yuri Queiroga, estarei com Ricardo Arcuri nos comentários e com Mariano Colombo nas reportagens. Ricardo Arcuri, bom dia para você nesta fria Mercedes, mas que promete uma corrida quente. Muito bom dia, meu caro Yuri, bom dia, amigos da TCR. Chegamos no dado que eu queria. Temperatura do ar 5 graus, tá super confortável, só que não. Temperatura da pista 10 graus. Senhores, esses pneus vão virar pedra. Vai ser muito difícil eles trabalhar a aderência, eles vão ter que levar várias voltas trabalhando essa aderência. Esse começo de corrida promete ser muito difícil para eles, porque até deve demorar em torno de 2 voltas para eles conseguirem ter aderência. Então esse começo vai ser bem complicado. Temos sol, então a propensão é que a temperatura aumente um pouco, isso ajude a criar um pouco mais de aderência, uma situação mais favorável aos pneus. Mas esse começo de corrida promete ser muito difícil para eles nessa parte de adquirir temperatura. No mais, Pedro Cardoso muito feliz com o segundo lugar, porque afinal de contas ele está com 40 quilos de laço, e a W2 também muito otimista com esses carros que está com o primeiro e quinto lugar, mas que, aí vocês estão vendo o entrelist, né? E o Rafa Reis como líder e o Galid Osman largando em quinto, mas eles estão muito otimistas com um bom resultado, pelo menos por hora. Eu estou falando isso no começo da corrida, né, o Yuri? Exatamente, o Pedro Cardoso com os 7 pontos do Qualify ontem, da segunda colocação, ele assume agora de maneira isolada a liderança do campeonato. Está 7 pontos à frente do Juan Ángel Rosso, que vai largar na 12ª colocação. Já já a gente vai conferir o grid de largada completo, porque agora a gente tem as primeiras informações direto da pista com o Mariano Colombo. Você ouviu Rafa Reis já dando a sua primeira palavra, ele que larga na pole position e conseguiu a pole position ontem de forma espetacular, Ricardo Arcuri, literalmente na última volta, e conseguiu mais 10 pontos para o campeonato. Vai a 225, está 30 pontos atrás do Pedro Cardoso e está também 23 pontos atrás do Juan Ángel do Colo Rosso, que é o segundo colocado, uma pole position espetacular do Rafa Reis, Arcuri. No último momento, eu falei ontem, peguem a pipoca, porque aquele quali ia ser um negócio. E foi exatamente o que nós vimos, né? No último momento da última passagem, o Rafa Reis pegando a pole position do Pedro Cardoso, andando muito, já numa pista que ainda estava molhada, mas em condições de secar. Então, estava numa situação bem interessante. Temos alguém fora
que é Suzuki. É o Suzuki, né? Que tá fora ali que não está no grid. Depois eu vou tentar correr atrás de informação para saber o que aconteceu com o Suzuki, para ele poder não estar aí no grid de largada. E assim, foi realmente no último momento, né? O pessoal a gente estava até foi pego todo mundo de surpresa, né? E muito legal esse quali que aconteceu. Eles estão bem otimistas em relação a corrida, né? Como eu falei, a W2 bem otimista em relação à corrida. Eles até preferem que seja pista seca hoje mesmo. E é o que a gente está vendo. Na verdade, a gente está vendo uma pista levemente úmida, mas essa camada de umidade que está na pista é só os carros começarem a andar, que isso é mais orvalho do que chuva, na verdade, começarem a andar, que isso rapidamente vai ser evaporado. Então, estamos sim em condição de pista seca. Só que uma diferença. Essa pista seca não está emborrachada. E aí, somado ao fato de que está muito frio e os pneus não estão atingindo a temperatura ideal com facilidade, isso se chegarem nessa temperatura ideal, então vai ser uma situação de pouca aderência que vai tornar a coisa toda ainda muito mais difícil para eles, mas para a gente que quer ver o circo pegando fogo, vai estar muito bom, né, Yuri? Com certeza. Você tá vendo a primeira fila, você tem Rafa Reis e Pedro Cardoso na primeira fila. Daqui a pouco a gente vai conferir o grid de largada completo, mas logo atrás tem Norberto Fontana e Fabiane Antoni. Nas duas primeiras filas, quatro carros diferentes, quatro marcas diferentes, um Cupra, um Peugeot, um Honda e um Toyota ocupando as 4 primeiras colocações. Primeiro passeio pelos 2.960 metros do Polideportivo de Mercedes. Vamos para a volta de apresentação, para a volta de aquecimento de pneus, que é muito importante nessa temperatura de 10 graus na pista e de 5 graus ambiente. Você está tendo aí um primeiro contato com o circuito, uma reta de aproximadamente 600 metros, uma pequena subida que traz para essas duas primeiras curvas. E aí o grid de largada. A pole position foi de Rafa Reis. Ele cravou 1:18.605 como volta mais rápida. Mas, na verdade, esse foi o tempo mais rápido do Rafa Reis. Ele fez 1:29, na casa de 1:29 no Q2. A segunda posição do Pedro Cardoso, Norberto Fontana. Larga na terceira posição, abrindo a segunda fila, ao lado de Fabiane Antoni da Paladini Racing, com o carro com a sua Toyota. Galide Osman, que foi mais rápido do que larga na quinta posição, abrindo a terceira fila. E o Rafa Suzuki, que fez o sexto tempo, estaria largando na terceira fila, mas como nós vimos, não apareceu, ele estava com a posição dele de grid vazia. Rodrigo Batista abre a quarta fila, está em sétimo. Em oitavo, Juan Manuel Caceria. Na quinta fila tem Leonel Pernia largando na nona posição. Está com a bandeira do Brasil, mas ele é argentino. Em décimo lugar, o Diego Nossetti, uruguaio também da Paladini Racing, mais um da Toyota. Em 11º, aí o Juan Angel Rosso, o vice-líder do campeonato. E na 12ª posição, Fábio Casagrande, que briga pela liderança da Copa Trophy. Henrique Maglione também pela Copa Trophy, largando em 13º. O Guilherme Reichel, que lidera o campeonato na Copa Trophy, lá na 14ª posição. E o Matias Rossi saindo na 15ª posição. Ele que teve uma punição, acabou fazendo o 11º tempo, mas vai largar em 15º, tinha tomado a punição de 12 posições, mas vai largar na 15ª posição. Os carros já estão no fim da pista, já estão ali entre as curvas 9 e 10. Nós já vamos para a largada, expectativas, projeções para a corrida, Arcuri. Yuri, rapidinho, o Matias Rossi tomou a punição porque trocou o motor, por isso 12 posições, por isso larga no fim do grid. Expectativa de uma corrida, acho que é o cão chupando manga, tá? Porque, como eu falei, difícil a aderência que eles vão ter, vai ser pouca aderência. Tô muito, perdão, curioso com o Rodrigo Batista, que liderou os treinos livres, mas depois da batida a gente não sabe o que esperar do carro dele. Ele tá com o carro remendado pro quali, não foi tão bem assim, mas agora com o carro inteiro pode ser que a história seja diferente. É alguém pra gente prestar atenção também. Guilherme Reichel teve também carro remendando pro quali, e é outro cara que a gente tem que prestar atenção para um bom ritmo de corrida, talvez, já que as W2 estão andando bem rápido. Vamos largar, Yuri! Vamos ter todos os carros no grid, vai passar a bandeira verde, já diria Silvio Luiz. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. 25 minutos, luzes vermelhas. E os 25 minutos, mais uma volta, começam agora!
Largada para a primeira corrida da etapa número 6 do TCR South America, em Mercedes, no Uruguai. Grande largada de Rafa Reis, o pole position. Ele sustenta a ponta. Norberto Fontana vai tentando buscar a segunda posição do Pedro Cardoso, que balança e vai perdendo posições. Galide Osman vai tentando buscar uma boa largada. Ele se colocava ali pelo meio do pelotão e já tem gente rodando por ali. Já tem gente rodando, tentando escapar ali da proteção de pneus. E a gente vai identificar quem foi por ali. Pedro Cardoso tentando manter ou tentando recuperar posições, mas a gente já tem na segunda posição aparecendo por ali, ou brigando por posições, o Juan Manuel Caselha. E o Diego Nossetti é quem roda por ali, o uruguaio Diego Nossetti é o primeiro que roda. Primeira posição é do Rafael Reis, o Pedro Cardoso se manteve na segunda colocação e o Fabiano Yan Antônio vem pelo terceiro posto. Quem perde posições de fato nessa largada, o Norberto Fontana acabou caindo para a quarta posição. O Fabiano Antônio ganhou a terceira posição do Norberto Fontana. E o Osman manteve a quinta posição. Balançou um pouquinho ali, pareceu o piloto do carro número 5 do Fabiano Antônio. E mesmo assim, ele conseguiu ganhar a posição. E aí temos um safety car por causa da rodada do Diego Nossetti, e o Yan Antônio ganha a terceira posição do Norberto Fontana. E outra coisa, Yuri, o Galide, na verdade, está em oitavo. Ele teve bem complicada a largada dele, acabou ficando bastante. Eles estão fazendo baile para aquecer os pneus. Muito desses problemas de perda de desempenho, saída de pista, foram causados sim pelo pneu frio. Tá? Afinal de contas, estamos com 10 graus de pista. Deve ter subido talvez para 10, 12 agora, mas ainda assim é uma situação muito fria. Então, a aderência é muito complicada. Eles não conseguiram atingir a temperatura ideal ainda. Então, por isso, essa situação bem complicada de aderência que eles estão tendo. Faz parte do jogo, ainda mais uma pista que está tão fria assim. E eu falei, olha como a pista já está secando bem por causa do orvalho que estava daí da manhã. Yuri, deixa eu só dar um bom dia. Oi, pode falar? E quem ganhou, só para completar, quem ganhou muitas posições foi o Leonel Pernia. Pulou de nono para quinto lugar, já está em quinto à frente do Juan Manuel Caselha. O Fontana acabou recuperando ou mantendo essa terceira posição, porque a gente tem uma disputa renhida, a gente está de novo vendo a largada. Você percebe que o Rafa Reis acabou tendo um tempo de reação melhor, parte na frente, abre um pouco de vantagem sobre o Pedro Cardoso e o Norberto Fontana. E o Pedro Cardoso, no final das contas, teve até uma largada um pouco mais tranquila. E aí, o Yan Antônio foi quem balançou ali na curva por fora. E aí, ao tentar ganhar a posição, acabou balançando um pouco e ficou para a quarta posição, atrás do Norberto Fontana, enquanto teve a rodada do Diego Nossetti, que compete especialmente nessa prova em Mercedes, no Uruguai. E, enquanto estamos no safety car aí, rapidinho, dá uma passagem aqui no nosso chat, rapidíssimo. Bom dia para Silvio, buenos dias, no caso, para Silvio Poleiro, Sebastião Tamayo, e aí, brasileiros, Vitor Gabriel, Edson Carneiro, daqui a pouco eu explico isso aí que vocês estão vendo. Edson Carneiro, o Daddy's Got a Race está aqui com a gente, obrigado, elogiando a gente. E um abraço especial para o Luiz Andrade, que é piloto do TCR virtual. E, vamos largar rapidinho, mas o piloto do TCR virtual está aqui com a gente. Valeu, Luiz. Vai lá, Yuri. Relargamos, já tá valendo de novo com 21 minutos e 10. Faltando para terminar a primeira corrida e você já tem Pedro Cardoso partindo para cima do líder, partindo para cima do Rafa Reis. Olha o Norberto Fontana tentando colocar por dentro na freada da curva 3. Ele já vai tentar colocar lado a lado, o Galide Osman tentando se segurar. Você já tem a briga pela segunda posição na saída da 3 para 4. Eles vão subir ali na entrada do miolo, mas mantém a terceira posição, pelo menos nesse momento, o Pedro Cardoso, e tem o toque. Norberto Fontana segura e se mantém na pista, o Norberto Fontana. Ele levou um contato ali, me pareceu, do Leonel Pernia e driftou. E agora, de novo, ele vai fechar o espaço ali do Leonel Pernia, que ganha a quarta posição do Fabiano Yan Antônio. E o que fez o Norberto Fontana para segurar o carro? E tem mais toque, vai rodando por ali o Fabiano Yan Antônio. Segura, prende o carro por ali o piloto. Me parece ser o piloto do número 5. Mas o que fez o piloto do 47, Norberto Fontana, foi qualquer coisa, viu, Ricardo Arcuri?
Com certeza, segurou bem o toque que ele tomou ali dentro da curva, acabou não dando o espaço que deveria e acabaram se tocando, depois até um porta com porta, tipo, sai pra lá que essa posição é minha, né? Mas tá acontecendo aquilo que eu falei, né? A pista tá muito fria mesmo, e eles estão com dificuldade para adquirir temperatura e acho que agora nós estamos tendo uma corrida realmente clara para valer, a partir do final dessa volta eles vão estar atingindo a temperatura ideal ou perto dela. Então esses problemas de rodadas devem parar de acontecer pelo menos com frequência. E aí o Ian Antoni com essa sequência de toques, primeiro ali o Pernia no Norberto Fontana e depois o Ian Antoni acabou sendo atingido, ele cai lá para a 13ª posição, tá à frente apenas do Guilherme Reichel. A liderança é de Rafa Reis, ele tem 6 décimos de vantagem para o segundo colocado, que é o Pedro Cardoso. O Norberto Fontana é o terceiro colocado, Leonel Pernia é o quarto, Juan Manuel Cacedia é o quinto colocado. O sexto é o Rodrigo Batista, o Juan Angel Rosso, que tinha largado ali na 11ª posição, já vem em sétimo lugar, trazendo El Míssil Matias Rossi em oitavo, e já tem disputa lá no finzinho do miolo, já trazendo para a curva número 7, atrás do Galide Osman. Você já viu o Fábio Casagrande tentando ganhar posições por ali. Rafa Reis já vai completar mais uma volta. E o Pedro Cardoso tentando se manter próximo. Fecha mais uma volta Rafa Reis. Volta mais rápida é de Juan Manuel Cacedia. 1:22.494. Faz o giro mais rápido o uruguaio com o seu Honda Civic FL5. O Juan Angel Rosso se mantém na 7ª posição. Atrás o Rodrigo Batista. O Cacedia vai na 5ª posição e de novo o Norberto Fontana vai a carga para cima do Pedro Cardoso, líder do campeonato, coloca por fora e lá vai para o ataque o Norberto Fontana, vai por fora mesmo, fecha a porta o líder do campeonato, Pedro Cardoso. Ele que venceu as 2 provas em Elpinar, lidera o campeonato agora com 7 pontos de vantagem sobre o Juan Angel Rosso, consegue segurar um pouco a pressão do experiente, do veterano argentino para se manter em segundo lugar e já se aproxima o Leonel Pernia. Outro piloto que vem muito rápido nesse final de semana em Mercedes, veio muito bem, principalmente nos 2 treinos livres deste sábado. Pois é, essa disputa entre Mas eles... olha o Perninha, vem pra cima do Norberto Fontana de novo. Vai se segurando o Norberto Fontana lado a lado, porta com porta. Vem pra cima de novo o Leonel Pernia. Norberto Fontana segura, são 2 argentinos brigando pela 3ª posição no trecho final do circuito. Vem pra cima o Norberto Fontana, sustenta a 3ª posição Fontana. Começa quente o Grande Prêmio 400 anos Vide Açoriano na fria Mercedes com 5 graus de temperatura. Tempo frio, corrida quente, Arcuri. Com certeza, né? Tempo frio, corrida quente, as disputas rodando forte. Agora, você vê, ó, o Pernia tava atacando o Norberto, já ficou, agora é o Cacelia e o Diego Batista atacando ele. Já tá na festa, a corrida não para, 17 minutos faltando para terminar a primeira corrida, são 25 minutos mais uma volta, já vai chegando o Juan Manuel Cacedia e já tá observando tudo ali de pertinho. Quem? Juan Angel Rosso, o vice-líder do campeonato, já tá de olho, já tá buscando um espaço para tentar ganhar posições, de olho na briga pelo título deste disputadíssimo campeonato no geral. Estamos de olho também na briga pela Copa Trophy. Na Trophy, o mais bem colocado é o Marione. O Marione, nesse momento, é o 10º colocado. Tá à frente, inclusive, ali do Galide Osman. Aí o Fábio Casagrande tá em 13º. O Guilherme Reichel tá na 14ª posição nesse momento. E o Pedro Cardoso, depois daquele vapor ali do Norberto Fontana, vai tentando uma nova aproximação para cima do Rafa Reis. Ui! Olha a escorregada do Rafa Reis, vem para cima, Pedro Cardoso assume a liderança. Pedro Cardoso aproveita a escorregada no asfalto frio, com dificuldade no aquecimento dos pneus, dificuldade na aderência. Vem para a liderança Pedro Cardoso, líder do campeonato. Ricardo Arcuri já vai completar a volta à frente, Pedro Cardoso. Eu ia dizer que a disputa entre eles estava atrás do Pedro Cardoso, deu uma vantagem para o Rafa Reis, de fato ele abriu um pouquinho, mas o Pedro já recuperou essa distância, agora o Rafa Reis ficou para trás por um erro, uma rabiada causada por esse pneu frio. Até depois eu vou falar um pouquinho sobre a suspensão desse carro da Cupra, que é muito boa para determinados aspectos, mas quando a pista está fria, eles já mostraram em etapas anteriores que eles sofrem bastante, Yuri. É um desafio para os carros Cupra que performaram muito bem durante os treinos. E aí, temos investigação para os carros número 3 do Rodrigo Batista e do 61 do Diego Nossetti, sob investigação. O Nossetti rodou, já tem 5 voltas
no caso, ele tá nos boxes. Opa, tem gente escapando ali. Alguém escapou no 47, é o Fontana, hein? Fontana junto com a perninha de novo, os caras estão se pegando a corrida toda. E olha quem já tá atacando ali, Matias Rossi. Matias Rossi pra cima do Rosso. O Rossi passou, o Rosso lá, foi o míssil. Caraca, Matias Rossi faz a ultrapassagem pra cima do Juan Angel Rosso. O Rossi teve aquela punição, mas parece ter um ótimo carro para esse início de prova. E olha que ainda faltam pouco menos de 15 minutos para terminar a primeira corrida. Vem forte o Matias Rossi, Ricardo Arcuri. Com certeza, tá vindo rápido, tá recuperando bem, tá mostrando que tá com um bom carro, né? O problema mesmo é a punição, a troca de motor, que ele foi punido e acabou perdendo 2 posições. Aí, ó, como que aconteceu a situação do Fontana ter perdido a posição. Ele acabou espalhando ali na saída da curva, por isso que ele acabou perdendo essa posição. E, no mais, tá uma disputa muito legal, tá muito quente na pista, apesar da pista tá gelada. E uma coisa que eu sempre falava durante a temporada era essa situação da suspensão do Cupra, que é muito legal, ela é muito macia com os pneus, ela sabe trabalhar bem. Então, você pensa numa situação de pista quente, ela que sabe melhor administrar. Porém, quando tá com pista fria, isso eu já tinha percebido já em Cascavel, ele sofre um pouco para atingir temperatura, porque é uma suspensão muito branda em dar energia nos pneus. Então, por causa disso, acabou sofrendo bastante para adquirir essa temperatura, e muitas vezes é capaz até do Rafa Reis, em nenhum momento dessa corrida, conseguir atingir a temperatura ideal. Então, por isso que ele tá sofrendo com essa situação de, por exemplo, tá perdendo o carro às vezes, arrastando um pouquinho, porque ele tem uma aderência menor, tipo, por exemplo, o que o Pedro Cardoso está tendo, só para dar um exemplo. E olha que na última volta o Rafa Reis virou a melhor volta dele, 1:21.868, enquanto o Pedro Cardoso virou a melhor volta da corrida, 1:21.524. A gente vê que os pilotos estão conseguindo melhorar cada vez mais a sua volta. O Pedro Cardoso de novo faz o melhor giro da corrida, 1:20.870, abre 1:241 sobre o Rafa Reis na segunda posição. Leonel Pernia o terceiro colocado e o Rodrigo Batista vem para cima de Juan Manuel Cacedia. Vem pra cima o Rodrigo Batista com o carro número 3. Lá vem o Rodrigo Batista, já fez o curvão ali por fora. Agora ele vai tentando uma nova tangência, já vai tentando um novo traçado pra cima do uruguaio com o carro número 60 do Honda Civic FL5. Já vai tentar sair ali de lado para começar o miolo e disputar com o uruguaio a 4ª posição neste primeiro duelo, nessa primeira corrida do 6º final de semana da 6ª etapa do TCR South America. O último do Uruguai. Depois vem 4 provas na Argentina. San Juan Ville com Buenos Aires, onde será feita a decisão também do TCR Brasil. Depois a prova em Termas de Rio Hondo e a grande decisão do TCR South America lá em Rosário, lá na terra de Lionel Messi. Aí a briga pela frente, a briga também pela segunda colocação entre Rafa Reis e as últimas voltas dele em relação ao Leonel Pernia. Na última, 44 milésimos de diferença entre ele e o Leonel Pernia. Vai fechar mais uma volta. O Pedro Cardoso vai completar a 9ª volta em aproximadamente 13 minutos de prova. E de novo ele faz a volta mais rápida. 1:20.576. Também tá com um míssil na mão. E lá vem o Matias Rossi para cima do Rodrigo Batista. Veio o Matias Rossi, já colocou por fora, já sinalizou para o Rodrigo Batista que está ali na briga pela 5ª posição. Ele perde um pouco de contato em relação ao Cacedia e agora tem que se preocupar com o Matias Rossi, que vem com um bom pace de corrida, vem com um bom ritmo nesse momento. O míssil Matias Rossi, que abriu muito em relação ao Juan Angel Rosso. Exatamente, ele tá. Na verdade, ele abriu até em relação ao Norberto Fontana. Ih! Olha o Rosso! Olha lá o problema com o Juan Angel Rosso. Tem cara Achei até que tinha sido batida, mas foi fumaça no carro do vice-líder do campeonato Colo Rosso. Problemas com o Juan Angel Rosso. Vai ser fim de prova para o Juan Angel Rosso. Vai ser muito bom para o Pedro Cardoso, péssimo para o Juan Angel Rosso. Deixa de somar pontos muito importantes para o campeonato, e é aquilo que a gente falava desde a abertura do fim de semana. Está saindo do carro Colo Rosso. O Rosso ainda não tem vitórias, apesar de ser o vice-líder do campeonato, ainda não tem vitórias nesse campeonato, e agora tem um abandono. Vai, pelo menos em se tratando de briga pelo campeonato, vai ficando mais complicada a situação do Colo Rosso, e quem pode se dar bem com isso é o Rafa Reis.
Exatamente, o Rafael pode entrar na briga aí pelo vice-campeonato, ainda mais agora que o Pedro Cardoso está disparando, né? Um pouco mais com essa, pelo menos, vitória parcial, né? E tá andando muito. E realmente pode acabar acontecendo. O que eu ia colocar para vocês é uma coisa que eu ia comentar em determinada parte da transmissão. Eu conversei agora com a Célia, a volta mais alta. Ele, inclusive, que detém o recorde desse circuito, tá? Ele, pelo menos, detinha até essa corrida de Fórmula 4. Eu conversei com o pessoal da Toyota a respeito da mudança do balanço de performance que eles tiveram, onde eles tiveram uma pequena mudança na pressão de tubo em determinadas rotações e mexidas no mapeamento do motor homologado para a TCR. E eu perguntei o porquê disso. E eles falaram que era justamente para evitar o knock, que é a detonação fora de momento, que pode causar ou a pré-detonação ou uma pós-detonação. Enfim, é a detonação fora do controle da faísca. E isso é para melhorar a confiabilidade e diminuir os problemas de knock que estava tendo bastante nesse motor. E a gente está tendo agora uma quebra de motor. E aí me levanta a bola se não seria, por exemplo, uma consequência do antigo problema de knock, que aí, por exemplo, com o motor mais velho pode acabar causando isso daí, aí uma situação mais fria, fora do comum, pode estar trazendo esse problema. Só para realmente levantar a lebre de que talvez possa ser consequência do antigo problema de knocking, que agora estaria corrigido, mas aí no caso já estaria sendo um motor antigo e estaria trazendo esse problema de antes. E o campeonato como está agora, Yuri, olha só a mudança lá. Pedro Cardoso indo a 295 pontos, o Rafa Reis assumindo a liderança com 260. E aí, ficando em terceiro lugar, o Juan Angel Rosso ficando com 251 pontos. Com esse resultado, com o resultado de momento, o Rafa Reis ficando com 261 pontos, 34 pontos atrás do Pedro Cardoso, que vai somando claro, a permanecer esse resultado, a terceira vitória seguida. Nas provas do TCR South America, ele venceu as duas em El Pinar, gabaritou o TCR South America em El Pinar e vai vencendo a primeira corrida em Mercedes, em Soriano até aqui. E ele vai virando volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Não fez a volta mais rápida na última, mas agora, de novo, crava a volta mais rápida da corrida. Ele já tinha virado 1 segundo mais rápido do que o Rafa Reis no último giro e agora faz a volta mais rápida da prova, 1:20:049. O que o Pedro Cardoso tá girando nessa primeira prova, Jesus! Jesus, eu confesso que eu tô impressionado. Eu imaginava a gente tiver uma corrida bem mais disputada. E depois que o Cardoso passou o Rafinha Reis, tá com o carro na mão, redondo, tirando tudo e andando muito. Realmente, ele tá 1:20:0, enquanto o pessoal tem 1:25, 1:20.5, 1:20.6, tá? Então ele tá meio segundo por volta, pelo menos essa última volta foi assim, e por isso tá abrindo tanto para essa galera. E a galera de trás já tá numa pegada bem mais disputada. Rafinha Reis, o pole position, Leonel Pernia, que tá sempre rápido, e Cassélia, que foi o antigo recordista do circuito. Então só gente boa que tá ali atrás, e o Diego Batista, como falei, que estava bem rápido nos treinos, está trazendo um bom resultado agora na medida do possível, com também o Matias Rossi voando baixo, fazendo corrida de recuperação, e ele que vai fazer outra corrida de recuperação, já que na próxima prova ele vai largar em último de novo, né, Yuri? Ele foi punido, a punição acaba impactando o grid as duas corridas, e na segunda corrida a gente tem as 10 primeiras posições invertidas, mas o Matias Rossi, como tomou uma punição de 12 posições, larga no fim do grid, então ele vai ter que fazer toda essa remada mais uma vez. O Rossi fritou pneus agora há pouco, porque ele está tendo que segurar uma pressão do Norberto Fontana, que nesse momento a gente pode colocar que é o segundo piloto mais rápido da pista, junto do Pedro Cardoso. Ele tinha a volta mais rápida, que era 1:20:131, até o Pedro Cardoso girar em 20:049 e cravar a volta mais rápida da corrida. O Rafa Reis agora consegue tirar um pouco da diferença do Pedro Cardoso, virou uma boa volta, 1:20:056, a melhor volta dele na corrida, pertinho da volta mais rápida do Pedro Cardoso, da volta mais rápida da prova, e a diferença está em 3:225 na passagem lá da linha de chegada. Você está vendo aí que a volta mais rápida é do Pedro Cardoso, desse garoto que tem resultados expressivos nessa temporada e que não somente gabarito, olha como tá fretando pneus ali. O Mício hoje não somente está fazendo uma prova de recuperação, mas está querendo mostrar muito mais serviço, está querendo abrir vantagem em relação ao Norberto Fontana. Vai ter que tomar cuidado com essa administração de pneus. Eu dizia que o Pedro Cardoso
em El Pinar, não somente venceu as duas provas. Olha a volta do Pedro Cardoso. 1:19.591. O Rafa Reis também virou uma volta excelente. 1:19.705. Eu ia falar isso. Muito rápido os dois. As melhores voltas de ambos e a volta mais rápida do Pedro Cardoso estão voando os dois primeiros colocados, que nesse momento também são os dois primeiros colocados do campeonato. É isso aí, né? E realmente os dois fazendo volta abaixo de 20, tá? Lembrando que a pole foi, né? Tempo de qualificação foi em torno de 18, então acho que eles ainda estão aquecendo os pneus, estão tentando ali tatear o que eles podem abusar, o que eles não podem, porque como eu falei, a pista está muito fria, então é um processo de reaprendizado e também de reemborrachamento. Tem esse detalhe também para levar importante. Nós estamos reemborrachando a pista, então é lógico que o emborrachamento, o tempo realmente tende a baixar e até o desgaste diminui também, mas somando o emborrachamento com a pista fria, né? Acaba sendo realmente um processo mais longo de adquirir esse trem de volta ideal, trem de corrida ideal. Eu acho que nem vou chegar, na verdade, o trem de corrida ideal até o fim da corrida, para você ver como é que está sendo um processo vagaroso. Mas ainda assim, uma corrida muito emocionante, apesar do Pedro Cardoso estar indo embora lá na frente, né, Yuri? Mas está abrindo 3.4, ele vira agora 19.7, 19.730, o Rafa Reis virou 19.8, 19.828, o Pernia virou um 19.957. A diferença do Pedro Cardoso é de 3.437, restando 3 minutos e meio para terminar a primeira prova. 3 minutos e meio, mais uma volta. O cronômetro já está ficando exíguo. Estamos caminhando para o final da primeira corrida, a primeira de duas provas. A primeira prova que soma 40 pontos para o vencedor, a segunda prova soma 35 pontos para o vencedor, e a gente tem os 10 pontos do Qualify, cada final de semana pode girar em finais de semana com provas sprint, 85 pontos ao todo. Você novamente vê como fica a situação do campeonato. Pedro Cardoso indo a 295 pontos, Rafa Reis assumindo a segunda posição do campeonato indo a 260, o Ronan Rio Rosso vai ficando com 251 e o Caccedia indo para a quarta posição, assumindo a quarta posição do campeonato com o resultado de momento. Yuri, só rapidinho aqui, dá um bom dia para Luiz Ferrari e Pedro Rota, dois assessores de imprensa que trabalham com a TCR também. Um grande abraço para eles que estão acompanhando a gente. E o pessoal está falando aqui sobre esse circuito. Eu falei até ontem que ele me lembra Estoril em algumas partes. Por exemplo, a curva 1 lembra o começo de Estoril, a parte do miolo lembra o Estoril, algumas coisas também. Um circuito bem técnico, bem travado, mas que está trazendo corridas muito legais ainda assim. E também dar um bom dia para o Thiago Silva, o Paulo César Brain, e pro Mário Costa, que tá aqui com a gente. Mário Costa, inclusive, veio por chamado meu. Grande abraço pro Mário. Valeu, Yuri. Vai lá. Um grande abraço a todos que acompanham o TCR South America em todos os canais. 2 minutos para terminar a primeira corrida. Como a gente tá virando aqui em 1:19, uma volta mais rápida, evidentemente. 1:19 alto, então a gente tá aí na casa de 1:20. Então vamos chutar aqui 2 minutos. Vamos chutar entre 2 e 3 voltas para o final da corrida. São 2 minutos mais uma volta para que Pedro Cardoso fature a sua terceira vitória consecutiva. Hat-trick tá chegando para o Pedro Cardoso, Ricardo Arcuri. Pode pedir música naquele programinha lá? Do domingo à noite, porque terceira vitória seguida tem direito, que eu saiba, né? Mas realmente tá andando muito. Ele que tá com 40 quilos de lastro, tá? Já tá com uma criancinha bem parrudinha lá andando com ele e ainda assim tá conseguindo tirar muito desse carro. Realmente, Yuri, acho que são mais 2 voltas. É isso aí, porque ainda vou completar agora a volta. É isso aí, mais 2 voltas. Então, estamos na penúltima volta agora. E ele tá conseguindo realmente tirar tudo desse carro, andando muito nessa pista fria, aproveitando disso para ter a melhor forma. Eu até brinquei com o Pedro Cardoso na última prova, que acho que ele deveria comprar um terreno em El Pinar, porque ele foi campeão na Fórmula 4 Sul-Americana lá e tá andando bem no Uruguai. Acho que ele realmente vai virar aí, sei lá, um senador no Uruguai, porque tá ganhando todas lá, hein, Yuri? Pelo amor de guarda. Tá gabaritando a gira Uruguai, o nosso Pedro Cardoso. Faltam 35 segundos. Ele tem 3.7 de vantagem para Rafa Reis, que é o segundo, que leva 1,5 segundo de vantagem para Leonel Pernia, que é o terceiro. Caccedia vai tentando manter a quarta posição do Rodrigo Batista, que já vê a aproximação do Matias Rossi. Rossi já tem 2.9 de vantagem para Norberto Fontana. Na Copa Trophy, Henrique Maglione, na 8ª posição, vai ficando com a vitória
vitória na Copa Trophy. A segunda posição é do Fábio Casagrande e o Guilherme Reichel em terceiro. A ordem do campeonato invertida na ordem da corrida. Isso vai embaralhar bem também a disputa do campeonato. Vai zerar o cronômetro. Vamos ter uma última volta. Vai abrir a última volta, vai passar Pedro Cardoso. Aí vem Pedro Cardoso, vai passar o líder do campeonato. Passa Pedro Cardoso. É a última. Últimos 2.960 metros para Pedro Cardoso. Ele que já vira novamente a melhor volta. 1:19.437. Tá com, a gente fala do míssil, que é o Matias Rossi, tá com um míssil na mão, o 43. O piloto Pedro Cardoso venceu as duas provas de alpinar. Largou na segunda posição, por muito pouco não fez a pole position para essa prova de Mercedes. E agora, depois de uma ultrapassagem, aproveitando um pequeno balançar do Rafa Reis, abriu, desgarrou, sumiu na frente e agora atrás com todo cuidado, já vai fazendo as curvas 4 e 5. O Rafa Reis ainda tenta ali tirar um pouquinho da vantagem, mas já é intransponível para uma volta. Opa, tem carro ali ficando. Thiago Viváqua. O Viváqua, que estava na 10ª posição, acaba ficando por ali. Lá vem o Pedro Cardoso, já no fim do miolo. Vai trazer para a curva 8. Vão restar apenas outras duas curvas para a direita. Ele vai passar pela entrada dos boxes, vai fazer a penúltima curva, faz a 9. Pedro Cardoso, numa corrida que beirou a perfeição, vem para começar o final de semana com vitória em Mercedes. Aponta na reta, vem para a quadrigulada. Pedro Cardoso fatura a primeira corrida em Mercedes. Uma corrida que beirou a perfeição do líder do campeonato, Pedro Cardoso. Passa Rafa Reis em segundo, passa Leonel Perni em terceiro, passa Juan Manuel Cacede em quarto, Rodrigo Batista fecha em quinto, Matias Rossi fecha em sexto lugar, Norberto Fontana é o sétimo e Henrique Maglione vence a prova pela Copa Trophy. Chega em oitavo no geral e vence a prova na Copa Trophy. Galide Osman completa na 9ª posição. Pedro Cardoso, uma grande vitória, uma pilotagem de almanaque do Pedro Cardoso, a terceira dele, a terceira consecutiva na temporada, depois das duas de alpinar, Ricardo Arcuri. Pedrão, pede música que a gente toca. 3 seguidas pro menino, cara. No Uruguai até agora ninguém ganhou, foi ele. É incrível como ele conseguiu tirar com 40 quilos de lastro, tá andando muito, tirou tudo do carro, andou muito, cara. Ele se colocou na frente, aproveitou o erro do Rafa Reis para ir para liderança e não perdeu mais. Aí você falou Henrique Maglione, nosso uruguaio aí, vencendo em casa aí pela Trophy. O Rafa Reis, uma ótima corrida também, na medida do possível. No geral, foi uma corrida muito boa. Um circuito muito difícil para eles, visto a situação de pista fria que eles pegaram. Muito tempo para aquecer os pneus, entender como que estava a situação de aderência. Então foi um trabalho de aquecimento devagar, ganho devagar de aderência, seja pela temperatura, seja pelo emborrachamento. E é lógico, se você está com menos temperatura no pneu, você emborracha menos. Isso tudo ajuda nesse processo gradativo e demorado de adquirir aderência. E isso tornou a corrida difícil para todo mundo. Então isso acabou, como tornou difícil, foi um tempero para a gente, que viu muitas disputas legais acontecendo. Norberto Fontana também ficando no fim do grid aí, no fim da corrida, Yuri. E com isso, foi no final a corrida... Logo depois da linha de chegada. Logo depois da chegada. Então, você vê que foi bem no limite, mas ainda assim uma corrida de altíssima qualidade. Eu acho que foi muito divertido para aquecer essa manhã, que pelo menos aqui em São Paulo também está bem fria, né? Pedro, exatamente, foi quente essa corrida. Pedro Cardoso, grande vencedor. Você viu aí os resultados. Pedro Cardoso venceu com 4,2 de vantagem para o Rafa Reis. Leonel Pernia fecha o pódio na 3ª posição. Juan Manuel Cacede fechou em 4. Rodrigo Batista fecha o top 5, fecha na 5ª posição. Na Trophy, vitória do Henrique Maglione. O Fábio Casagrande foi o 11º, terminou na 2ª posição. Na categoria Trophy, o Guilherme Reichel, que iniciou o final de semana como líder na Copa Trophy, foi o 12º no geral, fechou na 3ª posição na categoria Trophy. Na Copa Trophy, melhor dizendo. Aí o pódio sendo formado, já chegaram o Leonel Pernia, o Rafa Reis ali do outro lado na 2ª posição. E agora vamos manobrar o vencedor. Aí o lastro de sucesso realmente, na verdade, ali não é o Pedro Cardoso, ali é o carro número 15 do Maglione, que venceu a Copa Trophy. Agora sim, chega o vencedor na geral, Pedro Cardoso. O lastro de sucesso
realmente fez sucesso. Já já a gente vai ouvir a palavra do vencedor. A gente vai ouvir o vencedor. Tá ali o Mariano Colombo já se preparando para ouvir o Pedro Cardoso. A celebração do vencedor, Arcuri. Com certeza, ele vai cumprimentar aí. Só um jogo rápido, o Luiz Ferraz lembrou bem, desde Cascavel tem enfileirando vitórias, porque Velocitar gabaritou a PMO, Suzuki gabaritou a Interlagos e Pedro Cardoso gabaritando o Elpinar. Então, realmente, desde Cascavel, aí a PMO num ano muito, mas muito de muito sucesso que eles estão tendo, inclusive uma liderança incontestável no campeonato de construtores, né? Então, mais uma vitória aí da PMO. Essa já pediu música pra caramba no programinha lá, que eu escolhi o nome do programa e não podia falar. Vamos ouvir daqui a pouco, portanto, a palavra do Pedro Cardoso. Mais uma vitória do Pedro Cardoso, que vem com uma regularidade, e aí por isso ele já estava muito bem colocado no campeonato, e aí soma as vitórias que ele teve em Elpinar na última prova no início de agosto, e já vinha na liderança, já tinha somado aqueles 7 pontos, estava 7 pontos à frente do Juan Angel Rosso, e agora dispara, abre 34 pontos de vantagem sobre o Rafa Reis. É claro, tem a segunda corrida ainda. Sim. Vocês viram, desculpa rapidinho, tava o Serafim e o Rafa Reis, eles com claramente decepção, como eu falei, estavam bem otimistas para um bom resultado hoje, e realmente esse segundo lugar, tudo bem, foi um bom resultado, mas não era o que eles estavam esperando. Vai lá. Henrique Maglione, que venceu na Copa Trophy, deu uma bela embolada no campeonato. Mais um para conversar com o nosso companheiro Mariano Colombo. Pernia. Agora, pela ordem, a gente vai ouvir o Rafa Reis. E em instantes a gente vai ouvir o vencedor. E aí, o momento decisivo da prova. O momento decisivo da prova, a chegada, a ultrapassagem do Pedro Cardoso, que agora vai falar com o Mariano Colombo.
Parabéns ao Pedro Cardoso, ele falando justamente daquele lance que foi o lance determinante da vitória dele. Você está vendo os melhores momentos dessa prova, a rodada ali do Diego Nossetti. Diego Nossetti, que foi o 10º no Qualify, largou em 10º nessa prova, então em tese larga na pole position da corrida de logo mais 12h30. Mas a gente viu agora há pouco o momento da ultrapassagem do Pedro Cardoso sobre o Rafa Reis, que definiu a vitória do Pedro Cardoso. Ele já vinha fazendo uma prova muito consistente e ali ele mergulha, ataca, faz a ultrapassagem e ali ele não perdeu mais a primeira posição. Com certeza, foi aquele negócio. Aproveitou a oportunidade, aí o limão fez a limonada. Passou, fez a ultrapassagem, como ele tá falando, parece que o Rafa falou, parece de um toque, aí realmente ficou bem difícil de ver naquela câmera. Para mim tinha sido um erro, mas beleza, se eles estão falando, a gente acredita. E com isso ele acabou passando e abriu muito, foi dali para frente, foi em direção à vitória. A equipe lá, a W2, vai verificar, eles estavam realmente, como eu falei, bem decepcionados, que esperavam realmente um resultado melhor, mas ainda assim um ótimo segundo lugar para a equipe. O Galide teve uma corrida bem complicada, bem difícil, e aí acabou não conseguindo traduzir em melhores resultados. Bom, a corrida agora no meio-dia tende a ser com uma pista um pouco mais quente, já mais emborrachada. Eu acho que vai ser uma situação mais fácil para os pilotos e conseguirem tirar o máximo do carro, menos instável, como em situação de pista, como nós vimos agora de manhã. Então, e o grid invertido vai ser o tempero que vai trazer emoções diferentes hoje, e a gente deve ver, inclusive, eu apostaria, inclusive, amigos, um vencedor diferente nessa segunda bateria, porque vai, realmente, como eu falei, além do grid divertido, vamos ter a pista um pouco mais emborrachada, menos surpreendente, menos inesperada, de certa forma, para eles lá dentro. E então, gente, 12h30, a gente volta aí com uma corrida que, assim como foi essa, eu acho que vai ser muito boa também. Esse circuito de Mercedes eu não conhecia e vestiu muito bem o carro. O pessoal aqui do chat concordou com o Ilo nesse aspecto. Então, a gente pode esperar um espetáculo sensacional. Melhor para os pilotos e acho que é um tipo de emoção diferente, mas muita emoção de qualquer forma na segunda bateria. Agora, você que já vai estar pensando na macarronada com frango na hora do almoço, né, querido? Já aproveita e fica aí com a gente, né, Yuri? Com certeza. Hoje o acompanhamento, hoje para você fazer aquela macarronada com frango, então, se a gente tá falando lá do Nordeste, aquele rubacãozinho com frango, hoje o programa para o almoço de domingo vai ser TCR South America com a segunda prova, 30 minutos mais uma volta. Dá para você almoçar bem e acompanhar uma belíssima corrida com o Nossetti e Leonel Pernia largando na primeira fila. E o Pernia muito bem cotado para essa segunda prova. Ele que foi para o pódio na primeira e larga na primeira fila para essa segunda corrida. Pois é, né? Ele que vai estar numa ótima situação para a segunda prova, então são pilotos para a gente prestar atenção para que essa segunda bateria eles vão ter uma vantagem de largar na frente, é lógico, se você não ter o trânsito na frente é sempre muito bom, então a gente vai prestar atenção nesses pilotos dessa segunda bateria que promete ser excelente. E aí agora para vocês o pódio! Os três que chegaram à frente primeiro, Leonel Pernia em terceiro, Rafa Reis em segundo e o vencedor Pedro Cardoso. E o Mariano Colombo, nosso companheiro também, como apresentador do pódio em Mercedes. Aplausos para o terceiro colocado, Leonel Pernia. Rafa Reis, segundo colocado. Pedro Cardoso. Subindo ao alto do pódio, recebendo os aplausos no pódio. Cara, o Rafa Reis está realmente chateado.
hinos executados, a festa, portanto, para os pilotos, os troféus, portanto, sendo entregues, e aí também para o representante da equipe, para a equipe vencedora, para a equipe do equipe PMO mais uma vez. E depois mais uma vitória do Pedro Cardoso e a Peugeot faturando mais uma vitória. E de novo o Rafa Reis ali, que tá fazendo um grande final de semana, estava na liderança e acabou, naquele lance ali, acabou balançando, e aí ele bem irritado. Nossa, ele tá realmente irritado aí. Acabou não. Eu consigo brincar com champanhe agora, só pra frente, vamos guardar ninguém jogar no amiguinho, porque tem corrida daqui a pouco, ficar com esse cheiro não é legal. Na segunda a gente vai conversa, ter a segunda, né? Corrida. A segunda a gente conversa. Tem a segunda corrida, tem mais 35 pontos em jogo e um campeonato ainda que vai ser disputado. A gente está apenas abrindo a segunda metade do campeonato, Ricardo Arcuri. Depois dessa prova do Uruguai, a gente tem a gira da Argentina com San Juan Ville, com Buenos Aires, também ainda com as provas de Termas de Rio Hondo e também com o Rosário. Aí a foto oficial, os 3 primeiros colocados. Agora a gente vai para o pódio da Trophy Cup, da Copa Trophy, com Henrique Maglione e o hino uruguaio tocando em Mercedes, rapaz. Yuri, Henrique Maglione vencendo em casa. E Yuri, você até comentou um negócio importante, né? Acabamos de começar a segunda metade da temporada da TCR Sul-América. South America, tá? Acabou de começar, então ainda temos muito campeonato pela frente, né? E aqui é o pódio da Trophy, né? O Reichel, o Fabinho Casagrande e Henrique Maglione na frente aí, mas muito campeonato pela frente aqui pra frente, até dezembro tem corrida ainda, até 7 de dezembro tem campeonato ainda. A última etapa lá no início de dezembro vai ser lá em Rosário, e aí o Henrique Maglione vencendo em casa, e vencer em casa sempre é especial. E os troféus na moldura do circuito. Se você não conhece ou não teve ainda como conhecer como é o desenho do circuito, tá aí, ó. O circuito de Mercedes é desse jeitinho. Como desenhado no troféu. Inclusive eles... acho tudo pra frente que tem corrida daqui a pouco, né? Mas todos eles fazem assim, quando é Sul-América é essa cor, quando é TCR Brasil eles colocam um troféu com a cor verde e amarela. Mas pra frente. Eles costumam ser mais regrados, eles não gostam de ficar jogando em cima do outro pessoal da Trophy. Eles não são tão agressivos. O Racha nem abriu o dele, aí vai tomar depois. Vai poupar champanhe. Certo, eu vou beber esse champanhe lá dentro do box, lá com a equipe. Mas com certeza. Os pódios celebrados, primeiro na prova geral, com o pódio, a vitória do Pedro Cardoso, segundo lugar do Rafa Reis e a terceira posição do Leonel Pernia, vitória da PMO Racing com a Peugeot, com o Pedro Cardoso, a segunda posição da W2 Pro com o Cupra e o Rafinha Reis, e a terceira posição do Leonel Pernia, outro Peugeot, outro carro da PMO Racing, fechando o pódio na terceira posição. Maglione vencendo a Trophy com o Honda Civic FK7, a Esquadra Martino. O Fábio Casagrande chegando em segundo, dobradinha da Esquadra Martino na Trophy Cup. E a terceira posição do Guilherme Reichel com a outra Cupra da W2 Pro. Os melhores momentos da prova, a gente viu a rodada do Diego Nossetti, aí aquela briga lá, o início da briga entre o Norberto Fontana e o Leonel Pernia, que foi qualquer coisa de sensacional também. O Norberto Fontana deu uma segurada também no início de prova, que foi negócio para cinema, viu? Foi mesmo. O começo da corrida teve várias dessas, né? Com a situação de aderência que nós comentamos, né? Então, para isso foi realmente bem complicado nesse aspecto, para conseguir tirar o melhor e poder lidar com a situação de pista fria
E sem aderência, sem borracha, sem borrachamento que estava acontecendo. Mas você vê que depois, lógico, com o aprendizado e tudo mais, você acaba conseguindo tirar melhores resultados, mas ainda assim é muito complicado, porque eu costumo falar que a pista fria é boa, mas muito fria ela não ajuda, porque o pneu ele fica como se fosse uma pedra, eu até brinco, parece até uma carruagem, ao invés de ser o pneu ser de borracha, é um pneu de madeira, um pneu de pedra, que ele não cria aderência, você anda, é como se fosse você tá andando com uma pedra, a pedra não adere ao chão, é mais ou menos o que acontece com o pneu quando tá numa pista muito fria. Lógico que isso acaba mudando com o andar da corrida, mas no começo você realmente fica com essa situação, e isso pode perdurar por voltas, porque fica realmente difícil adquirir esse tipo de aderência por temperatura, né? Então, no começo da corrida foi meio que uma prova disso, de uma pista muito fria, uma temperatura de ar muito fria, e aí acaba tendo uma dificuldade de aquecimento dos pneus. Isso vale para todo mundo, uns mais, outros menos, mas vale para todo mundo. E aí esse tempero inicial acabou sendo causado por essa dificuldade de conseguir aderência. E aquela amarela no começo, aquele safety car no começo da corrida, acabou só agravando a coisa, tornando mais demorado essa situação de adquirir temperatura e estar numa situação ideal que, reafirmo, acho até que no fim da corrida eles não estavam tão ideal assim. Devia estar perto do ideal, mas não estava totalmente no ideal ainda, viu, Yuri? Bom, a gente acompanhou a primeira prova, os primeiros 25 minutos mais uma volta, que tiveram Pedro Cardoso como grande vencedor. Ele largou em segundo, o Rafa Reis foi o pole position, teve os 10 pontos da pole no Qualify e chegou na segunda posição, com o Leonel Pernier fechando em terceiro lugar. Com os resultados dessa primeira corrida, o campeonato fica, no geral, com o Pedro Cardoso indo a 295 pontos. Rafa Reis vai a 261 pontos. Vai a 260 pontos, na verdade. É o segundo colocado. Em terceiro lugar vai ficando com 251 pontos o Juan Ángel Rosso. E o Juan Manuel Cacedia vai à quarta posição, ou ele assume, na verdade, a quarta posição, ultrapassa o Rafa Suzuki e fica em quarto lugar no campeonato. E é assim que começaremos a prova número 2, os 30 minutos mais uma volta, logo mais ao 12h30, em Mercedes, no Uruguai. Ricardo Arcuri, já muita expectativa para a prova de daqui a pouco, 12h30, porque se nós já tivemos muitas emoções agora, que dirá daqui a pouquinho. Na hora da macarronada, meu amigo, vai ser muito bom vocês acompanharem aqui com a gente. Não percam, daqui a pouco tem muita coisa boa acontecendo. Fica aí com a gente, 12h30 tem corrida. Aguardo vocês aí acompanhando com a gente, hein? Ricardo Arcuri, então já vamos nos preparar. Daqui a pouco a gente já está caminhando para o encerramento da transmissão dessa primeira corrida. A gente já agradece demais a você telespectador, espectador que nos acompanhou em todos os canais possíveis, todos os canais por onde chega o sinal do TCR South America, enquanto você está vendo aí, nossa, a rodada do carro número 7, um dos lances no final do Thiago Viváqua, e a gente já te convida para a próxima corrida, a segunda prova em Mercedes. Um grande abraço, até a próxima, pessoal!